Os novos imperadores, as novas recompensas, as mudanças pós-derrotas dos Yonkou. Muitas informações serão reveladas. Esse capítulo apresenta algumas situações bem interessantes a se pensar. Eu vou comentar mais no final, então fiquem até lá. Ative o sininho e deixe o like. De resto é isso, e fiquem com o vídeo do capítulo 1052. De início, como sempre, temos a continuação da história de Kappa. Como vimos anteriormente, os irmãos da guerra se libertaram e escaparam de Whole Cake. E até então estava sem sentido a aventura dos guerreiros do Mar do Norte. No entanto, após essa capa, as coisas se tornaram bem mais claras, pois temos os mesmos encontrando Caesar, tornando a situação deveras curiosa. Prestem atenção, amigos, aqui há uma chance de que o cientista gasoso nos revele tudo. Finalmente, um pouco mais sobre o fator linhagem talvez, ou como de fato os poderes são ganhos pelo Guerreiro da Guerra. Enfim, são pontos que o Oda vai escolher do que ele vai falar. Ele pode falar muita coisa aqui, só que ele não vai falar tudo porque é o Oda. Talvez um foreshadow, mas tudo ele não vai falar. Enfim, indo de fato ao capítulo, ele começa de uma maneira bem interessante. Temos os Gorosei dizendo que Nika finalmente deu as caras novamente no mundo. Essa afirmação ressalta que eles sabiam que isso viria a acontecer em algum momento, porém não sabiam quando. Os Meifus também lamentam pela grande mudança que o mundo terá. A notícia da derrota de dois Yonkou é algo impossível de esconder, ainda mais com o time sendo o pior possível. Por fim, eles indagam se Zunesha havia mesmo sumido, o que de fato é confirmado. O elefante simplesmente desapareceu da névoa do país e se encontra novamente a caminhar. Porém, o foco da atenção muda para Wano. Ela continuava fechada e impenetrável. Os anciões elogiam o comandante que tomou essa sábia decisão, já que, com o país fechado, eles não podem enviar um exército para tomar aquele lugar para si. Ainda mais depois da derrota de dois dos mais poderosos piratas ter acontecido por lá. Nesse momento, a antiga missão de capturar Nico Robin é colocada em pauta para o agente da CP0, mas o mesmo não fica tão feliz com a possibilidade de ter que enfrentar aquelas aberrações em uma luta. De repente, o Dendemushi que estava sendo usado para a comunicação começou a dar interferência. Uma pessoa diz aos agentes da CP0 continuarem onde estão, pois ele estava a caminho. Eu gosto desse começo de capítulo, já tem bastante informação interessante, né? As minhas maiores dúvidas são com Zunesha e na situação do Nika. Como os anciões souberam o Guerreiro da Libertação? Foi o Imo que contou? Tem diversos acontecimentos que mostram que eles não estavam vivos na época de Nika. Mas já viu, né? Oda é Oda. A grande festa e o banquete pós-arco têm seu início. O narrador comenta que o país inteiro comemora com o término dos 20 anos de terror vivenciados. Tudo iria melhorar para eles a partir de agora. Porém, isso não se aplicava a todos. Dentro de Onigashima é possível ver Drake e Hawkins conversando. O mago pergunta se Drake era da marinha, mas o mesmo não quis responder. Então é revelado que Hawkins não havia esperança, por isso se aliou aos Piratas das Feras. No entanto, Kid e seu bando estavam na mesma situação e lutaram. Por isso, ele não poderia fugir com o rabo entre as pernas. Os dois estavam em situações físicas precárias, porém Hawkins sangrava mais. E com esse contexto, ele revela que a pessoa que tinha 1% de chance de sobreviver no dia seguinte era ele. Que cena! Pior que eu queria mesmo saber quem era, sabia? Que coisa, velho. 7 dias se passaram desde a batalha, e todo o país de Wano é mostrado. As decorações não devem ser retiradas, pois, muito em breve, outra festa enorme com banquete tomará conta da cidade. O próprio Shogun havia avisado. As escolas são mostradas com as crianças aprendendo de verdade como foi a história dos heróis, começando pelo próprio Kozuki Oden. O povo se mostra impressionado com as revelações de que Komurasaki era na verdade Hiyori, filha de Oden, e que foi salva por um Kappa, além da
Além do grande chefe Kyoshiro ser na verdade uma das bainhas do Lord Oden, Denjiro, um de seus primeiros subordinados. Enquanto isso, a felicidade dos moradores é mostrada. Na Fazenda Paraíso correm boatos de que Joy Boy os salvou. No entanto, ele não estava mais no país, o que era uma pena, pois merecia um posto de valorização tão grande quanto Ryuma, o deus da espada, uma lenda no país dos samurais. O foco muda para Ringo, enquanto Onimaru se sente feliz por estar com seus companheiros, Kin e Kawamatsu conversam sobre a construção de um templo para contemplar todos que se foram lutando para que o país fosse salvo daquela situação. Oden, Yasue, Ashura Doji e Izo seriam alguns que receberiam atenção e preces do futuro lugar de contemplação. Grandes guerreiros poderosos e que nunca desistiram ou esqueceram de suas origens. Marco também se aproxima do local e aprova a ideia de construir um espaço especial para as pessoas citadas. Não há nada melhor do que descansar em sua terra natal. A Fênix se arrepende de ter sobrevivido. A culpa do sobrevivente volta ao assombrar. Não é a primeira vez que isso acontece. O Kappa e o Kin sofrem da mesma situação. O foco alterna para Yamato, no telhado do castelo do Shogun com fome. Porém, ela só iria comer depois que Luffy acordasse. E nesse momento, Hiyori avisa ela e Momo de que Luffy e Zoro finalmente acordaram. O atual Shogun leva uma voadora na cara, que não o afeta significativamente. A dupla de supernovas acorda completamente sedenta. O capitão quer carne e o espadachim saque. Tudo é providenciado e o ataque se inicia. Ambos pedem mais, porém são interrompidos por Momonosuke, dizendo que haveria uma grande festa e que eles deveriam ir com calma. A dupla encara Momo estranho por não o reconhecer. O Shogun se apresenta, deixando claro quem ele era. Luffy se impressiona, mas se lembra que Momo havia se tornado um adulto. O mesmo se joga na direção de Nami, fingindo que está com medo e leva um belíssimo de um soco. Ele diz que ainda possui a mesma mente e que o golpe não havia o afetado. Enquanto a navegadora reflete, Luffy e Zoro dizem que ele ficou mais forte. Sanji e Brook zombam de Momo por ele finalmente não ter mais privilégios. Yamao coloca uma bandeja na cabeça de Momo para que ele lembre Oden, um corpo incrivelmente poderoso como o do pai, mas ainda com a mente de uma criança. Ela diz estar convencida de que o Shogun se tornará o melhor samurai de Wano. Eu gosto desse clima pós-fim de arco. Alguns pontos estão sendo explicados enquanto objetivos são traçados. Talvez Momo venha na guerra final para lutar mesmo. Seu corpo está em melhora gradativa. O velho Ryogoro também está em Wano, além de Hitetsu. Ambos podem tranquilamente o treinar para que chegue a níveis incríveis em pouquíssimo tempo, pois não tenho dúvidas de que ele terá Haki do Rei. As coisas ficarão muito interessantes. O momento agora é de banho. Yamato não tomava banho ou comia há dias, pois estava esperando Luffy e Zoro. Jinbe chega à conclusão de que ela é uma boa pessoa. Zoro esperava estar mais sujo, mas é revelado que Hiyori o limpava enquanto dormia. Sanji fica com inveja reclamando com Zoro, e então o espadachim se lembra das palavras do cozinheiro durante a batalha, e diz que voltou do inferno para o matar. Mas tudo já estava resolvido. O banho é tomado. Assim como o banho mostrado na viagem de Roger, felicidade está estampada no rosto de todos ali. Eles se sentem bem e à vontade. O clima de paz corre pelo país. Na cidade, a festa é anunciada. No porto, Frank terminou os reparos. Kid diz para que fiquem de guarda para zarpar, e Law concorda pelo perigo da incerteza do lado de fora. Beppo cita que as recompensas estarão enormes, e nesse momento, Apu aparece de Imbi, o último number visto. Ele tem um jornal com informações muito interessantes. Recompensas. Kid diz que isso foi obra da Apu, e o músico então divulga que lá estão as recompensas e aqueles que serão chamados de os novos Yonkous. A cena corta para os mares perto de Wano. Lá vemos que alguém está voando com uma flor nas costas enquanto fala por um Dendemushi. É uma conversa entre Akainu e Ryokugyu. O almirante de frota pergunta aonde ele está, e a resposta é: "Ah, já posso ver agora o país de Wano." Meus amigos, sim, Kin capítulo.
Que capítulo, que capítulo, que capítulo. Como eu comentei durante o vídeo, muitas coisas importantes aconteceram aqui. Muitas introduções a novos objetivos e dicas, além de algumas explicações. E eu vou comentar um pouco delas agora. A ambientação pós-arco, eu acho muito interessante como as coisas funcionam aqui. One Piece é uma obra muito característica e tem pontos muito característicos. E pós um arco, pós uma guerra e pós todo esse mau momento, as pessoas vão festejar. E isso é muito legal porque mostra todas as consequências. As pessoas desacreditadas de como Murasaki e Denjiro, por exemplo, as crianças começando a ter as verdadeiras aulas da verdadeira história, toda a situação do templo pro Oden sendo construída ali na nossa frente, diferente do que aconteceu com Barba Branca, por exemplo, que foi só alguns lapsos, e principalmente, é claro, a recuperação do Chapéu de Palha. Não foi só um vamos pro próximo arco, vamos pro navio e a gente se recupera no caminho. Não, tem toda a recuperação sendo mostrada ali passo a passo e o que isso gera para a obra, né? A reprodução da cena do banho que teve com Roger, tendo com Luffy e Momonosuke, é muito interessante. É muito interessante e eu gosto muito disso. O Oda é incrível. O jeito como acaba o ano tá acabando, ainda não acabou porque tem Ryukyu chegando aí, né? O que ele pode fazer? Eu vou comentar mais na frente. Mas o jeito como acaba agora é muito interessante. A gente não tem certeza de nada, mas o banquete está acontecendo. Mesmo após tudo isso, o banquete está acontecendo. Ele só está acontecendo porque o Momo decidiu não abrir as fronteiras de Wano ainda. Será que Luffy é Joy Boy? Um ponto aí. Yamato membro? Talvez. É uma possibilidade. Eu não vou comentar muito disso aqui. Porque os pontos eu já expliquei no vídeo do 1051, tá? Mas provavelmente sim, é possível que isso aconteça. Porém, eu não acharia estranho se o Luffy negasse Yamato, tá? Momonosuke, seu corpo, sua fruta e sua genética. A genética do Momo é absurda, né? O fisiculturista ia ficar puto com ele. Porque o Momo tem uma genética do caramba. A fruta dele também é muito interessante, dá uma resistência bem exemplar pra ele. E o corpo dele, que está relacionado com a sua genética, o corpo de Oden. Oden não tinha uma fruta e era ridiculamente poderoso, resistente e forte. E isso é completamente roubado. É como se Oden tivesse a fruta de Kaido. É simplesmente só isso. Imaginem um Oden com a fruta do dragão. Sim, esse é Momonosuke. Então temos um personagem muito apelão aqui. Ele vai se tornar muito poderoso, incrivelmente poderoso. Então podemos sim contar com a participação do Momo na guerra final. Na guerra final, provavelmente o Momo vai estar lá sim. Também tivemos a informação dos novos Yonkous, e foi algo que me pegou um pouco desprevenido, mas eu até esperava de certa forma. Como assim novos Yonkou, né? Como é que vai funcionar isso? Quem que vai ser o quarto? Vai ser o esquema de 5 ainda? Os 5 Yonkous que tinha antes? Ou não? Não dá pra saber. Porque dos 4 Yonkous, uma vaga é do Luffy. No mínimo, uma vaga do Luffy. Então teríamos Barba Negra, Shanks, Luffy e mais quem? Kid. Por que Kid não LOL? LOL? Por que LOL e não Kid? Entende? Temos um problema aqui. A não ser que sejam 5 imperadores de novo. Aí seria Barba Negra, Shanks, Luffy, Kid e LOL. E aí faria sentido. Mais ou menos também porque os imperadores é muito importante os territórios. Então pode ser que tenha algum outro pirata aí pegando uns territórios para si. E isso mudaria muito a forma como o jogo acontece. E falando na forma como o jogo acontece, Touro Verde em um ano. Por que ele tá indo pro ano? O que ele vai fazer em um ano? A alegria dura pouco? Quem que é o Touro Verde, afinal de contas? São pontos muito importantes e muito específicos também. Não temos informações, o Oda deixou esse plot de propósito, tá? Não é para nós sabermos quem ou o que o Touro Verde vai fazer. Porém, ele vai chegar em um ano e eu não acredito que ele vá para lutar. Ele vai para conversar. Ele é amigo de Fujitora. Ele não quer muitos problemas, ele tem preguiça. Então, o Touro Verde ele tem alguma coisa importante para falar, alguma coisa importante para revelar, e ele vai conversar com os Chapéus de Palha. Alguma revelação incrivelmente importante está para chegar. Então, fiquem atentos, ok? Fiquem atentos porque vai ter muita teoria aqui no canal, principalmente pós 1053. Mas o vídeo já está imenso. De resto, é isso. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima.